A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 3 minutos, 30 graus aqui nos estúdios da Rádio Imembuí. E olha que aqui dentro nós estamos com o ar ligado, imagina o calor lá fora. Hoje, dia 7 de dezembro, estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso, com a participação aqui do Victor Eliezer, o nosso garoto sorriso aqui, que está sempre de bom humor, sempre alegre, sempre feliz, sempre nos auxiliando aqui, né? E também você que já pode nos acompanhar aí na nossa live, estamos ao vivo, já no Facebook da Rádio Imembuí, também do jornalista André Campos, daqui a pouquinho no Empreender com Sucesso, Empreender com Lisete, e também simultaneamente no YouTube. E lembrando também que amanhã em todas as plataformas digitais. Hoje nós estamos no Face, no YouTube, no TikTok, no Quai e no Instagram. Então não tem como você não nos acompanhar. E hoje o nosso tema é com Saúde Protege. Daqui a pouquinho nós já vamos ter aqui os nossos convidados que vão chegar aqui, daqui a pouquinho, que são o Dr. Adriano Fernandes e o Dr. Matheus Diesel Miranda, e nós vamos falar do Outubro Vermelho. Mas enquanto isso, quero dizer para você que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao nosso tema de hoje. Também estamos ao vivo pelas ondas do rádio, pela página da Rádio Imembuí, imembuí.com.br. Então você pode nos acompanhar até pelo radinho, né? Porque a gente sabe que amanhã é dia de Rional aqui em Santa Maria, né? Então você já está com o seu radinho preparado? Faça seu chimarrão, ouve pelo rádio, ouve pelo Face, como você quiser, pelo seu celular, e vem com a gente. E nós estamos iniciando essa edição para a construtora Jobim. Invista no Cristo Rei e no Centenário Residence School. E concorra a um Porsche Macan. Gente, não dá para perder, né? Esta oportunidade de fazer sua compra ainda antes do final do ano e já ficar com o seu cupom para concorrer a esta Porsche, né? A um Porsche Macan. Universidade Franciscana, a gente fez aí a cobertura do vestibular de verão, estivemos lá, né, falando com a reitora Irani Rúpulo, também outras pessoas lá, e também hoje eu quero agradecer o convite muito especial que a gente recebeu aí da Universidade Franciscana para participar, né, da posse vamos ver aqui que estou abrindo aqui, né? No dia 14 de dezembro, às 10 horas, a gente vai, então, estar aí na posse da reitoria da reitoria da Universidade Franciscana, né? Então, a posse da reitoria vai ser dia 14, às 10 horas, e também vamos estar na posse dos coordenadores na solenidade, né? Dos diretores administrativos, dos cursos de graduação e pós-graduação, que vai ser, então, aí no dia 16 de dezembro, 9 horas. Então, gratidão aí à irmã Irani, à Karina da comunicação e a todo o pessoal da Universidade Franciscana aí, nossos grandes parceiros. Também conosco o Ângelos Oeste, que já renovou conosco aí por mais um grande período aí, estão conosco no próximo ano. Gratidão a todos eles aí, e eles que são pioneiros em planos de assistência funerária e familiar. Ângelos Oeste, por você sempre. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida, mais segurança, economia, conectividade, design, conforto e performance.
Agrocomercial Canabarro, qualidade e bom preço em produtos e serviços, na Borges de Medeiros 365 e também no WhatsApp 991469165. Colégio Fátima, gente, você não pode deixar de conhecer o ensino médio do Colégio Fátima, que está se tornando uma referência no estado. Então, não perca a oportunidade de saber mais sobre o ensino médio do Colégio Fátima. Brita Pinhal, você pode acessar o site da Brita Pinhal e pode verificar tudo que a Brita oferece, desde obras de infraestrutura de pequeno, médio, grande porte e vários outros trabalhos. Cislimpa, o e-commerce de Santa Maria para o Brasil. Nossas raízes, amanhã é dia de nossas raízes, mas como amanhã é feriado, nós vamos ter aí um programa especial da nossa padroeira, que é a Nossa Senhora da Conceição, por isso que vai ser feriado, com o Padre Enio Rigo e com mais convidados. E na sexta-feira, então, vai ter o Nossas Raízes. Então, fique ligadinho aqui conosco. E Saúde Protege, hoje é dia de Saúde Protege. A saúde do trabalhador, a medicina do trabalho por completo, policlínica, pronto atendimento e um centro de diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. E também quero agradecer aos nossos parceiros dos programas especiais de final de ano. Teremos um especial no dia 23, já se preparando para o Natal, e no dia 30 preparando para o Ano Novo, com a parceria da Coomate, do Supermercado Santa Marta e Supermercado Nossa Senhora das Dores, da Rede Super, do nosso querido amigo Gilberto Cremonese, Chopp Província, o Chopp de Santa Maria para o Natal e para o Ano Novo. A gente vai estar sorteando aqui nos especiais o Chopp Província, então fique ligadinho e você já pode comprar o seu Chopp Província, já deixar geladinho, já ir consumindo, que já está no final do ano, né? E já guardar para o seu Natal e para o Ano Novo. Então não se esqueça. Também você pode já pedir a sua encomenda no Mercado Progresso para o seu Luiz já deixar pronto aí o peru, o chester, enfim, depois para o Ano Novo, o leitão, o que você quiser. O seu Luiz no Mercado Progresso, na Ângelo Bolson, ele é prático nisso, né? E todos os finais de semana tem aquele frango gostoso, então já deixa agendadinho. Purifique 13 anos em Santa Maria, sempre trabalhando com água purificada, porque a água purificada é mais saúde, é mais energia e mais imunidade para a nossa vida. Loja Safira, em 3 endereços, para você adquirir o seu look, né, para o Natal, para o Ano Novo. Então pode ser na Acampamento, pode ser na Tancredo Neves e pode ser também, gente, na Medianeira. E lembrando que amanhã as lojas Safira estão abertas para você adquirir seu look. Lembre-se do programa que a gente fez aqui sobre as cores para o Natal. Este ano não é o vermelho, gente. Este ano é o rosa. Então fique ligadinho. Quem não assistiu, vai lá na nossa live e assiste lá o programa. Delícias da Fab. Você que quer fazer um salgadinho, um docinho ou a ceia completa e não quer se incomodar com nada, entre em contato com a Delícias da Fab. 55992 9552. E também Vânia Vaz, ela que é representante regional da Tupperware, tem inúmeros produtos para você presentear e além disso você pode ser uma consultora Tupperware. E Mademax Pneus, tradição que vai longe, seu Nercy Heisler, o Rui, e dizendo para vocês que a Mademax está de aniversário esse mês. Então, se você vai viajar no Natal, no Ano Novo, nas férias, ou precisa dos pneus para o seu trator lá na lavoura, Mademax Pneus com os melhores preços. Olha, mês de aniversário, corre lá e aproveita para viajar tranquilo. Já faz geometria, balanceamento, troca o óleo, já sai com o seu carro em dia. E também lembrando para vocês que amanhã, feriado, gente, nós temos a continuação do Vivo Natal, ilumine o seu coração. E lembrando que amanhã vai ter aquele desfile que eu venho falando para vocês, que é o itinerante, lá no bairro Tancredo Neves, né? 10 horas, não dá para perder. E durante todo o dia, comércio aberto, você pode ir lá, ver a casinha do Papai Noel, ver a iluminação, tomar um sorvete, comprar seus presentes e ainda com a tarifa de ônibus amanhã a R$2. Olha, gente, é oportunidade para você não deixar tudo para a última hora. Bom,
Depois desses nossos recadinhos aqui, vamos dar as boas-vindas para os nossos convidados de hoje. E eu disse para vocês antes no programa que hoje nós temos aqui 2 médicos e que o nosso tema hoje é muito importante, porque hoje é dia de saúde Protege e nós estamos aqui com os 2 médicos da Protege, aliás, 2 de vários, né? E que vão estar conosco aqui para falar de um assunto muito importante, que é o Dezembro Vermelho. Eu quero dar as boas-vindas para o Dr. Matheus Diesel Miranda, que já esteve aqui mais de uma vez. Dr. Matheus, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Zete. Boa noite a todos os ouvintes, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Que bom. Também quero dar as boas-vindas para o Dr. Adriano Fernandes, que está aqui conosco. Pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, para a gente falar desse tema tão importante. Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. E vamos conversar sobre esse Dezembro Vermelho. Perfeito. A gente sabe, né, que já vem se caracterizando o ano, né, por várias datas. Tivemos aí, trabalhamos bastante com a Protege, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e agora nós temos o Dezembro Vermelho. A gente sabe que tem o Natal, enfim, tudo isso, mas tem uma preocupação, principalmente já nessas datas, né, onde as pessoas saem bastante, né, e eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é o Dezembro Vermelho, para quem está nos acompanhando, quais são as doenças que estão inclusas nessas doenças do Dezembro Vermelho. Pode ser um bate-papo, quem quiser falando, pode ir falando. Elisete, essas datas em Outubro Rosa, né, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, são bandeiras levantadas aí pelo Ministério da Saúde que são importantíssimas para discutir algumas doenças que são muito prevalentes, incidentes, né, que afetam muito a saúde pública no Brasil, né? Então é excelente ter essa campanha nacional para discutir sobre um problema grave de saúde, né, um problema que vem aí há décadas aí, prejudicando bastante a saúde pública, não só do Brasil, mundialmente, né? Que é o Dezembro Vermelho, que é para explicar, para conversar sobre prevenção, sobre assistência, sobre tratamento da HIV, né, e de DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, que também estão relacionadas aí à exposição a HIV, né, à exposição num nicho específico aí que você tem uma conversa só sobre tudo, né? HIV especificamente é a mais perigosa, a gente vê a mais prevalente aí, que apresenta um risco de saúde maior, mas com essa conversa a gente consegue conversar sobre todas no mesmo assunto, né? Perfeito. E até porque há poucos dias atrás você falou muito aí na imprensa sobre o HIV aqui em Santa Maria, né? Então eu queria ouvir de vocês assim, todas elas são extremamente importantes a gente ter cuidados. E eu gostaria de ver com vocês assim a questão do HIV, né? Porque quando começou o HIV não se tinha perspectiva. Hoje, as pessoas tendo um cuidado maior, descobrindo mais cedo, elas têm como é que eu vou dizer, elas conseguem viver mais, né? Então, o que vocês consideram importante para que o pessoal cuide, para que não pegue essas doenças, ou quem tem, que muitas vezes o pessoal tem preconceito, não quer falar, né? Como é que faz para se tratar? Queria umas dicas aí de vocês. Essas campanhas, na verdade, elas vêm com o sentido da prevenção, né? É fazer o diagnóstico no tempo adequado, fazer o diagnóstico precoce, seja o Outubro Rosa, Novembro Azul e o Dezembro Vermelho, né? A questão maior do HIV, existe diferença entre ser portador do vírus e ter a AIDS, né? São coisas diferentes. Não necessariamente tu ter o vírus quer dizer que tu tenha AIDS. A AIDS é uma condição da doença, do avanço da doença, com a diminuição aí de algumas células do organismo em função do HIV e elas têm perfis diferentes, né? Então, qual é a questão? A gente precisa diagnosticar essa infecção pelo HIV, né? Para fazer o tratamento adequado, o acompanhamento adequado e reduzir a possibilidade de progredir para a AIDS, né? Então, assim, qual é a questão importante? É fazer o rastreio adequado, ou seja, fazer os exames
né? Isso que daí que é importante. E isso, assim como a pessoa faz um exame para o colesterol, faz um exame para a glicemia, essas doenças sexualmente transmissíveis, essas infecções sexualmente transmissíveis, elas têm que estar dentro desse rol de prevenção, que a gente chama, né? E o principal, uma das principais questões é que as pessoas realmente elas têm preconceito ou elas têm receio também, né, de procurar assistência médica com esse objetivo, né? Então, o que é importante é fazer o diagnóstico num tempo adequado e fazer mais, acima de tudo, não adianta só fazer o diagnóstico, tem que fazer o acompanhamento. E todas essas infecções, de uma forma geral, elas exigem, né, que a pessoa faça o diagnóstico, fazendo o diagnóstico, fazer o tratamento adequado e fazer o acompanhamento adequado, né, que é reconsultar, que é retornar no médico. E qual o exame que é feito? Exame de sangue? Como é que é os exames para que o pessoal saiba, assim, eu tenho que fazer um exame de sangue, eu vou lá no médico. Que tipo de exame que é feito para o HIV? É através do Para exame o de sangue? HIV específico, assim, a gente tem aí na rede pública, né, posto de saúde, os serviços públicos, eles oferecem as testagens rápidas, que a gente chama, né? São testes, na verdade, é um piquezinho ali no dedo, é coletado sangue ali do dedo, né? E é feito a testagem, né? E aí tem o exame que ele é uma primeira etapa. Se ele vir positivo, daí tu tem que fazer uma segunda etapa que é o confirmatório, né? E existe a possibilidade de tu fazer a coleta direto na veia, né? Que daí é o exame que vai para o laboratório para ser feito. Aí são metodologias diferentes, mas que combinadas elas confirmam o diagnóstico, né? Então, no geral, para acesso da população, é geralmente essa via que a gente acaba utilizando, né? E especificamente do HIV, a gente tem aí 40 anos de doença, sabidamente, né? Os primeiros relatos de HIV no mundo foram ali na década de 80, né? Então, a gente já tem um avanço bem importante nos métodos diagnósticos, de terapêutico, né, de prevenção. Então, no início da doença, né, tinha muito tabu sobre a HIV, né? Então, Sim. muita vergonha, muito tabu. Às vezes a pessoa tinha exposição, sabia que tinha o risco e não procurava querer saber da doença, ou se sabia, ignorava a doença, né, não procurava tratamento pela vergonha realmente. Mas isso cada vez mais, a gente nota que isso diminui, né, com o decorrer dos anos, depois dos anos 2000, ali, o acesso à informação com o advento da internet começou a aumentar, redes sociais, né, então a gente já tem uma rede importante de apoio para pessoas com HIV, e cada vez menos existe a vergonha de ser portador do vírus HIV, né, porque ser portador do vírus HIV não quer dizer que a pessoa seja doente. Né, como o Dr. Adriano explicou, ter a AIDS, ter a doença AIDS, né, a imunodeficiência, pode acontecer, né, mas não necessariamente aconteça com todo mundo que tem o vírus HIV. Então, cada vez menos você tem essa vergonha de ser portador do vírus e cada vez mais você tem a abrangência de tratamento, né, e de manutenção ali de uma pessoa que não é considerada doente, que não transmite o HIV, só convive com o vírus, né. Olha só, que importante, né, o que o doutor Matheus e também o doutor Adriano estão colocando, né. Quem tiver alguma dúvida, quiser colocar na nossa live, você pode colocar a sua dúvida que a gente passa para eles. E também lembrando, gente, compartilhem essa live, porque esse tema é muito importante. Você que tem filhos, netos, enfim, e até as pessoas adultas. Não quer dizer que somente jovens têm AIDS, né? Sim, a prevalência, né, o maior número de casos novos, recentes, eles acontecem em jovens, o maior número de casos, mas não quer dizer que só pessoas jovens podem adquirir, né, e ter a doença, né? Então, é uma doença que pode ser tanto adquirido de forma sexual, como também não, né? Pode ser adquirido com uso de drogas, né, de forma na gestação, né? Então a criança pode nascer com o vírus, né? Então a incidência maior é em jovens, mas é importante todo mundo ter consciência da doença, né? Pode ser adquirido em adultos com uma idade mais avançada também, né? Então, enquanto a pessoa se mantiver ativa sexualmente, a pessoa está sujeita ali a adquirir um vírus de forma sexual, por exemplo, né?
Perfeito. Antes, até alguns anos atrás, o pessoal tinha aquela restrição de ir na farmácia comprar um preservativo, né? Mas hoje eu acho que isso já está tão normal que. E até eu acho que a rede pública também distribui, não tenho certeza. Sim, 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 né? sim, é de distribuição pública, né? É um fator de saúde pública o uso de preservativo, então a gente tem aí, a gente pode ir no postinho de saúde do lado de casa, perto de casa, e pegar preservativo ali, não precisa gastar nada com isso, né? Olha só, então fica a dica aí para quem não sabe, quem ainda não retira, ou enfim, é importante que você se cuide, principalmente nessas festas. Muitas vezes tem junção, o pessoal começa a beber, então tem que ter muito cuidado. Depois vem aí o ano novo, vem o pessoal que passa fora, uns passam na praia, outros passam no campo, né? Enfim, depois vem férias, né? Então é importante que você realmente esteja consciente e preste atenção para que você não venha a ser surpreendido por uma doença que depois possa ali causar mal-estar, enfim, uma série de consequências, né? E que outras doenças que vocês consideram assim as mais severas, mais graves? As mais comumente faladas, né, disseminadas, enfim, investigadas, além da HIV, são as hepatites virais, são muito comuns a gente ter aí via transmissão sexual, hepatite B, hepatite C, né? Gonorreia, clamídia, tricomoníase, né? A sífilis também. Então são doenças que são adquiridas de forma sexual, né? Então entram num nicho ali junto com HIV que podem ser prevenidas com o mesmo fator, né, de prevenção, né? O uso do preservativo hoje é o principal fator de prevenção para todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, ter relação desprotegida é hoje o principal fator de adquirir DSTs, né? Olha só, Adriano, essa questão da sífilis, eu fiquei um pouco assustada há alguns meses atrás, e é que eu fiquei sabendo que uma pessoa conhecida de 69 anos descobriu através de alguns exames por acaso que ela estava com sífilis. Teve que internar lá na Unimed, fazer um baita de um tratamento, porque tinha outros problemas. Tinha problema no olho, que ela tinha feito uma cirurgia para aumentar a visão, enfim, e nada cicatrizava. Ela achava que era o médico, né? Aí ela foi a Porto Alegre, passaram para uma clínica, ela foi para essa clínica, nada resolvia. Aí ela voltou para Santa Maria e começaram a investigar e descobriram que era sífilis. E aí ela ficou internada por um bom período e depois, mais um bom período, ela fez um tratamento em casa através do plano de saúde. E agora, há poucos dias atrás, ela andava com alguns problemas, fez o exame e deu novamente sífilis. Pode, a sífilis, por exemplo, ela não tem uma cura, ela pode voltar, não sei se o Adriano ou se o Matheus querem. A sífilis, especificamente, o que acontece? Algumas pessoas elas adquirem a infecção e elas passam pela primeira fase da sífilis de uma forma assintomática, ou seja, elas não desenvolvem sintoma nenhum, né? E aí, às vezes, acontece fazer um exame de rotina ou começar a ter algumas implicações, que é da doença mais avançada, e acabar descobrindo, fazendo diagnóstico, né? A gente divide ela em 3 fases, primária, secundária e terciária, né? E geralmente a primária é a que dá alteração assim, genital, dá esse tipo de alteração que às vezes leva a pessoa a consultar. E algumas pessoas não vão ter esse sintoma e não vão acabar procurando atendimento. E outras, essa fase inicial vai passar por conta e a pessoa vai achar que era uma ferida que se curou sozinha. Então, o que acontece? Aí tu realiza o tratamento, dependendo da fase, a gente tem os tratamentos específicos com as doses do bezetacil, que é geralmente o padrão ouro do tratamento que a gente faz, né? E aí a pessoa pode necessitar de um retratamento por uma recidiva da doença, né? Às vezes não erradicou de uma forma efetiva e necessita fazer um retratamento. Isso pode acontecer, né? E existe uma outra situação que a pessoa continua fazendo exame e aquele exame vai mantendo positividade, né?
Então, às vezes fica com o que a gente chama de cicatriz sorológica, ou seja, não necessariamente tem a infecção, mas ficou como uma marca ali nos exames. E algumas outras pessoas, elas fazem o exame, a titulação que a gente chama, né? Que é um exame do VDRL, que a gente acompanha o tratamento. E essa titulação vai aumentando, mesmo já tendo feito o tratamento, aí tem indicação de retratar, de fazer uma outra terapia, né? Possivelmente essa pessoa que tu conheceu, ela descobriu uma fase mais avançada. Sim, ela tem 69 anos, para vocês terem uma ideia, e ela nunca soube que ela tivesse sífilis. Pelo que eu entendi, deve ter sido uma sífilis terciária, né? E aí geralmente, às vezes pode ter até o que a gente chama de neurosífilis. Quem tratou ela até foi um infectologista. Isso, aí às vezes quando pega sistema nervoso, né? Daí tem que fazer o tratamento para neurosífilis, que geralmente é antibiótico na veia, né? Ela fez um antibiótico na veia, ficou internada no hospital, e depois ela foi em casa, o plano ia lá tratar, mas eu não sei se ela não sabia que teria que retornar ou alguma coisa assim, e agora há poucos dias atrás ela reclamava de algumas coisas e acabou indo no médico e ela está de novo com sífilis. Isso, essa é a importância, né, de todas que a gente falou antes, de todas essas infecções, que é o acompanhamento, né? As pessoas que elas acabam adquirindo, elas ficam num sistema de acompanhamento depois. Consultas semestrais, consultas anuais, depende aí da situação, né? Mas além de fazer o tratamento, fazer o diagnóstico e o tratamento, o acompanhamento é bem importante. E, Elisete, às vezes acontece, né, é importante salientar, a pessoa às vezes perde o acompanhamento médico, trata a doença, enfim, fica com a doença de forma estável, pós-tratamento, a pessoa perde o acompanhamento médico e se preocupa, vê um caso igual a esse na mídia, tudo, e a pessoa vai lá e faz os exames por conta. Isso a gente vê às vezes na rotina. E o teste da sífilis, ele dando positivo no futuro, não quer dizer que a pessoa tenha novamente a doença. Mas a pessoa fica com uma cicatriz sorológica, né, e o teste dá positivo para sempre, ele fica para sempre. Só que importante manter acompanhamento para o médico, porque o médico tem o histórico dos testes anteriores, consegue comparar, consegue ver se esse teste positivo é uma reativação da doença ou é só um teste positivo de uma doença que já foi tratada, né? Então, além de fazer o acompanhamento, né, os testes após o tratamento, ter esse acompanhamento com o médico assistente, né, para manter esse acompanhamento médico e não só fazer os exames por fazer, né? E o importante, né, que essa questão de não fazer o acompanhamento, enfim, muitas vezes é como vocês disseram, a pessoa vai lá, não, acho que já estou curada, estou bem, né, e acaba, assim como em outras especialidades, né, a pessoa não volta muitas vezes para fazer a reconsulta, para ver se realmente ela está bem ou não está bem, né. Então, a importância que é para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo aí pelo rádio, ou enfim, por qualquer veículo aí, que você preste atenção e que você faça esse acompanhamento para que você não tenha consequências aí futuras. E uma outra coisa importante que eu queria perguntar para vocês, que olha que eu já tenho estrada, né? Tô beirando meus 60 anos, não tenho vergonha de dizer. E quando o Dr. Matheus falou aqui da gonorreia, tá? Isso era uma coisa que eu ouvia muito no meu tempo. Quando eu era menina, os pais falavam disso, né? Enfim. E hoje ainda, em pleno século XXI, eu achei que isso já não tinha mais. Ainda continua tendo esses casos? Infelizmente, né? Continua tendo sim. A forma de transmissão é a mesma que era naquela época lá, né? E é tão comum quanto outras DSTs, né? A gente, na prática diária, a gente pega casos, né? A transmissão é via sexual e a gente acaba tratando, e a maioria dos casos são em pacientes jovens, né? Por isso que a gente foca a parte do acompanhamento. Às vezes a pessoa procura o atendimento quando está com a doença, a gente jovem às vezes é um pouco mais desleixado com a saúde. Depois que a pessoa fica curada, ela esquece, né? Esquece de manter o acompanhamento, tudo, volta às mesmas práticas que levaram a pessoa a ter a doença num primeiro momento e vai lá e reinfecciona, né? Tem novamente, acaba disseminando doença.
A gonorreia às vezes pode ser assintomática, pode não dar sintomas de forma mais precoce, enfim, às vezes pode não ser bem tratada, e a pessoa vai lá, tem relação desprotegida com uma pessoa, com outra, e acaba espalhando, disseminando a doença, assim como as outras DSTs, né? Então, por isso que é importante, sim, a pessoa conhecer a doença, tudo, mas o mais importante do que conhecer os sintomas da doença é saber a prevenção. A prevenção tanto da gonorreia quanto da clamídia, do HIV, da sífilis, a principal prevenção hoje é o uso de preservativo, né? E com essa acessibilidade ao preservativo, não usa preservativo quem não quer, né? Porque a gente tem disponível em qualquer lugar, qualquer esquina tem uma farmácia, a pessoa consegue comprar o preservativo, tudo. Então, existem algumas terapias que são utilizadas com medicamento para prevenir a pessoa adquirir o HIV, por exemplo, tá? Para grupos de risco, mas para as outras DSTs, a melhor terapia para prevenção é o uso do preservativo. Tá? Perfeito. Gente, eu quero, depois do intervalo eu vou atualizar a live, mas eu quero mandar um abraço aqui para a Cleusa Moretti, que está nos dando boa noite, a Rosane Moreira também, o Milton Charão, boa noite, Lisete, estamos na audiência aqui em São Gabriel, abração aí para toda a família, família Charão, né, lá em São Gabriel, que estão nos acompanhando. Isolete do Prado, Pedroso, boa noite, Isolete. Também o Benhur Lopes, boa noite, Lisete, e Protege e convidados, boa noite. Aline Paim Batista, abraços aqui da Itália, nos acompanhando lá na Itália. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida a gente volta com mais Empreender com Sucesso. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imenbuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, Micro Ascens, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e a pronta entrega a partir de R$ 114.550, com 40% de entrada e mais 35 parcelas de R$ 999 e mais parcela residual com taxa 0,99. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. É tempo de celebrarmos novos ciclos. Nós, da AM Brum Ângelos Oeste, desejamos que despertem em você os melhores sentimentos. Espalhe sorrisos, ofereça abraços e faça com que a prosperidade brilhe ainda mais forte. Que a saúde, esperança, bondade, carinho e atenção sejam os seus melhores presentes para 2023. Feliz Natal, feliz Ano Novo. AM Brum Ângelos Oeste, por você sempre. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks, o X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks, o novo sempre vem. Aproveite, promoção de final de ano, seladora Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor, 18 litros por R$ 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10. Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da Rotatória do Gaúcho. E em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber, 785.
Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h37. 28 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 39 minutos, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Nós estamos aqui para Construtora Jobim, Universidade Franciscana. Gente, estamos também com a Tins. Pensou em tinta, é Tins. Muitos preços promocionais. A loja é bem pertinho da padaria Belinazo, na Ângelo Bolson. Gente, o melhor preço de tintas. Eu posso comprovar isso porque eu estou pintando lá na minha casa, grades, piscina, forro, e lá é o melhor preço da cidade. Pensou em tinta, então pensou em Tins. Tem todos os preços, assim, fantásticos, o kit piscina, tudo que você precisar. Também estamos aqui para Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege e também os nossos parceiros de final de ano, Loja Safira, Delícias da FAB, também representante regional Tupperware, Vânia Vaz, Mademax Pneus, Coomar, Supermercado Santa Marta, Shop Província e também Mercado Progresso e Purifique. E lembrando que amanhã nós temos o desfile de Natal lá na Tancredo Neves, 10 horas da manhã. E no centro, todas as atividades com a passagem a R$2. Você pode fazer suas compras, passear, levar seus filhos para ver a decoração. Então aproveite, porque o Natal está chegando e é o dia também de você poder fazer as suas compras. Aproveitar o seu 13º, né, e já fazer as compras do Natal para não deixar para a última hora. E nós estamos aqui hoje falando sobre saúde, falando sobre a Protege Medicina do Trabalho, que tem a direção do Dr. Zoé Dalmoura, que sempre está conosco nas quartas-feiras. Também temos a engenheira Luciana Paola Camilotti, que vem frequentemente aqui no nosso programa, né, a esposa do Dr. Zoé, e também trabalha lá na Protege. E hoje nós estamos com 2 médicos, o doutor Adriano e também o doutor Matheus, que já esteve aqui conosco outras vezes, né, participando aqui do programa, e a gente está falando aí sobre as doenças sexualmente transmissíveis e também, né, que a gente fala muito do HIV e do Dezembro Vermelho. E lembrando,
o nome dos doutores é Dr. Adriano Fernandes e Dr. Matheus Diesel Miranda. E se você tem alguma dúvida, eu sei que muitas vezes você tem vergonha, você pode mandar para o meu WhatsApp 996446476. 996446476. Lembrando que esse programa está também lá no YouTube, em todas as plataformas. Vai estar no TikTok amanhã, no Quai, no Instagram, e já está no Facebook e já está no YouTube. Lembrando que quem se inscrever no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, Empreender com Sucesso Oficial, tira um print, manda pra gente, pro meu WhatsApp, que eu vou fazer uma propaganda da sua empresa aqui no Empreender com Sucesso e você vai receber o texto para divulgar nas suas redes sociais. Então, fique ligadinho, vá lá e se inscreva. Bom, conversando então com os doutores aqui, o doutor Adriano e o doutor Matheus, a gente falou aí da AIDS, né? Falou aí de sífilis. Que outras doenças que vocês consideram que são as mais comuns entre o público? E qual o público que mais tem essas doenças? São mulheres, homens? É o mesmo número? Como é que vocês enxergam isso, assim, vocês que estão aí na medicina aí, os médicos bem... No cotidiano, o que acontece, né? Se a gente for pegar um número de atendimentos, as mulheres elas acabam procurando mais atendimento que os homens, né? Isso é para grande parte das doenças, né? Então elas vão consultar mais por questões. Cara, a gente não é ginecologista, então a gente não tem um cotidiano muito frequente assim de queixas ginecológicas, né? Mas os homens, quando eles procuram atendimento, principalmente jovens, né, homem de meia idade, são com as queixas que a gente chama de corrimento, né? Que daí a gente trata, foca mais em questão de clamídia e gonorreia, né, que a gente tinha conversado anteriormente, e que não são coisas incomuns, são situações comuns na prática clínica, assim, né? Na maioria das vezes eles acabam já saindo com tratamento, que a gente tem um fluxo ali até do próprio Ministério da Saúde para realizar o tratamento dessas condições, né? E aí o que acontece, né? Na maioria dessas infecções sexualmente transmissíveis, né? Elas precisam ter ou o paciente em si ele precisa ter uma noção assim de comunidade, uma noção de saúde pública, né? Então ele tem que informar o parceiro ou as pessoas que ele teve contato dessa situação, e às vezes aí que a coisa se torna um pouco mais delicada, né? Porque o objetivo de tratamento dessas doenças é tentar interromper o ciclo da doença. No momento que a gente trata a pessoa, erradica a doença, trata os contatos daquela pessoa, a gente quebra na saúde pública a via de contato, né? Então vai chegar uma hora que, se todo mundo se tratar, vai diminuir a transmissão, que é o objetivo maior, né? E diminuir os riscos de complicação das próprias doenças, né? Eu acho, Lisete, que erroneamente os homens têm mais vergonha de procurar atendimento devido a este motivo. A gente percebe isso na consulta, né? Às vezes os homens chegam consultando, falam até mais baixinho, mesmo que esteja só duas pessoas ali, o médico e o paciente, falam mais baixinho, né? Tô com uma lesão aqui, tô com um corrimento, né? Isso é errado, né? Errado é ter vergonha de procurar atendimento por causa disso, né? A pessoa tem que ser incentivada a procurar, porque ter uma lesão no pênis não é normal, ter um corrimento na região da uretra ali não é normal, né? E procurar atendimento tem que ser incentivado, porque são doenças que são tratáveis, né? São tratáveis e são disseminadas. Então, como o doutor Adriano falou, o tratamento ele previne a disseminação da doença. Interrompe a cadeia de transmissão. E isso faz não só a pessoa que procura atendimento que cuide da sua própria saúde, como também evita que as pessoas com que ela tenha relação, tenha contato íntimo no futuro, adquira a doença que poderia ter sido prevenido, né? Então é sempre importante. A gente percebe que os pacientes do sexo masculino, eles não conversam muito entre si sobre isso, né? E com as pacientes do sexo feminino a gente nota que tem menos isso, tem menos essa vergonha de procurar atendimento e de falar desses problemas ginecológicos, né?
Eu acho que ainda um dos grandes problemas também, eu acho que principalmente do homem, é chegar e falar para a parceira sobre a doença, né? E muitas vezes essa pessoa tenta não falar, eu vou tomar o remédio, eu vou ficar bom, vou não sei o quê, e muitas vezes acaba transmitindo, ou a pessoa já está, né, com a doença. Nesse caso que eu comentei para vocês de uma pessoa da sífilis, ela não falou para o parceiro, né? Então, quer dizer que, de repente, o parceiro não pode ter acontecido, por exemplo, dela ter se recuperado e o parceiro ter e ela voltar a ter, não sei também. Pode, e isso acontece com frequência, né? Por isso que a gente sempre orienta convocar também o parceiro sexual para uma avaliação médica, né? Para um exame físico, para uma conversa, né? Porque o tratamento não é de uma pessoa só. Né, são doenças que são transmissíveis, né, são transmitidas de forma sexual, ou seja, o parceiro que tem relação sexual ali sem o uso de preservativo, provavelmente os parceiros sexuais também têm a mesma doença. Né? Então tem que tratar um, mas tem que tratar o outro, né, ou os outros parceiros que teve contato íntimo prévio ali, para interromper realmente, porque senão há a reinfecção. Não adianta tratar uma pessoa, mantém aquela exposição à doença, vai readquirir a doença, né? Isso vai acabar acontecendo. E a herpes, né? Ela também é considerada uma doença sexualmente transmissível, porque assim, eu já vi casos de pessoas que têm herpes na boca, depois já vi pessoas que comentaram que tem na vagina, tem no ânus, enfim, essas doenças, a herpes ela pega, por exemplo, eu tenho herpes e beijo outra pessoa, pega? É uma doença assim também? É que a herpes, o que acontece? A herpes tem alguns tipos de vírus herpes que causam doença, né? Então tem os vírus que acabam causando lesão cavidade oral, né? Que é o mais comum ali. E tu tem vírus que causa lesão genital, né? E a herpes geralmente é contato, né? Então a via de contato, por exemplo, da herpes genital acaba sendo contato sexual por proximidade, essas outras coisas. A herpes que dá no lábio, por exemplo, tem um perfil diferente. Tu transmite, na verdade, se tu tem a lesão ali, que é aquela vesícula, quando ela rompe, maior risco de transmissão. Então, tu beijar alguém nesse período, tu pode adquirir a herpes, né? E algumas pessoas também, a mesma coisa, não vão desenvolver sintomas, e aí em algum momento que altera aí a questão do organismo, o vírus ele fica meio que dormindo, assim, né? E aí, dependendo da situação do organismo, ele ele mostra as lesões daí, ele causa as lesões, né? Mas o herpes genital, ele é diferente do herpes da cavidade oral, né? Então, o herpes genital é causado por tipos específicos de herpes e pode, pela via sexual, ter transmissão, né? Tá. E a questão, é mito ou é verdade que quando a pessoa está com a imunidade baixa, que o herpes aparece, que muitas vezes a pessoa está há anos sem herpes e aí ela ficou lá, deu um problema, baixou a imunidade e a herpes aparece. Isso é verdade? Sim, é verdade e acontece, né? Às vezes a pessoa teve herpes na adolescência, no início da vida adulta, passa um tempo a doença ali latente, a doença fica no organismo, né? Se a pessoa fizer um examezinho de sangue da herpes, vai mostrar que a pessoa teve contato com a herpes em algum momento da vida, por isso que nem é um exame que é feito de rotina, né? Porque ele fica sempre positivo. E a pessoa passa por um estresse emocional, está com um problema financeiro, está com um problema no trabalho, está com um problema emocional no relacionamento, e acaba estressado, ansioso, tudo, e vai lá e acontece a lesão de novo. Nasce uma lesão típica de herpes, né, que a gente trata a lesão naquele momento, né, mas depois que a lesão entra em remissão, o vírus fica ali no organismo e no futuro pode voltar a acontecer de novo. Eu já vi crianças com herpes na boca. Como é que essa criança pega? Através do beijo ou ela já nasce com o herpes, não? Não necessariamente nasce com a herpes, né? Porque na verdade o vírus esse que causa lesão oral, né? Ele é muito comum. A maioria das pessoas, na verdade, vão ter contato com ele. Algumas vão desenvolver as lesões, outras não vão ter lesão, né?
E às vezes, dependendo da situação, como é contato com secreção, né? Aquela secreção quando estoura a bolinha ali, Aquela bolinha, né? isso que a gente chama de vesícula, ali tem uma grande quantidade de vírus, né? Então, se entrou em contato com aquilo, seja, por exemplo, em casa, com o irmão, alguma coisa assim, pode desenvolver, né? Não necessariamente o beijo em si é a via de transmissão, Sim, sim. né? E às vezes esse primeiro contato acontece na infância mesmo, né? Os pais, irmãos têm costume de beijar a criança na boca, por exemplo. Isso às vezes acontece, né? Dá ali um contato de lábio com lábio e tá com uma lesãozinha pequena, às vezes não tá bem cicatrizada, tudo, e tem esse contato, né, com pequena quantidade de saliva, de secreção ali, né, junto com o contato e adquire o vírus dali, né? Isso pode acontecer. E quando tá naquela fase que tem aquelas bolinhas que muitas vezes a mulherada quando se reúne fala uma coisa ou outra e aí elas pegam uma agulha e abrem aquela bolinha, isso é correto? Que vai curar mais rápido ou não? Não cura mais rápido, a gente até nem recomenda que faça isso, porque é uma lesão de pele. É uma lesão de pele que, se agredida, né, o tratamento para essa lesão não é estourar, não é apertar, né? O tratamento é ou com medicamento, né, ou com pomada na região ali, né? Então, colocar uma agressão a mais, uma agulha, a unha, né, sujeira, tudo, vai estar expondo mais a pele a entrar bactéria, entrar sujeira e pode até piorar uma lesão, né? Então, uma lesão de herpes que duraria um tempo determinado, que melhoraria no decorrer de alguns dias, às vezes infecciona, piora, vira uma lesão maior, né? E vira uma doença que precisa de um tratamento meio mais agressivo do que se fosse só herpes. Então, por isso que cada tipo de lesão requer um tratamento e sempre é importante, antes de tomar qualquer conduta em casa sobre isso, conversar com o médico, né, fazer uma consulta, fazer um atendimento, né, procurar um serviço de saúde ali para ver se realmente é herpes e qual o tratamento específico para isso, né? Mas evitar manipular lesão de pele por conta, né? A gente pega na prática isso diversas vezes. A pessoa tem uma lesãozinha de pele, quer tirar em casa, né, tira com fio, né, um barbante, tudo, e aí procura o médico quando dá problema nisso, né? Pois é, eu já ouvi falar isso, por isso que até questionei, porque já vi pessoas falando, não, eu pego uma agulha ali, vou ali, abro, não sei o quê, aí depois seca, passa, mas aí eu fico com problema, aí eu já volta de novo, já estou acostumada, né? Além deveria se buscar o tratamento, né? E, na verdade, isso que é uma das coisas que eu sempre falo e me preocupo muito. As pessoas vão muito atrás do que o outro faz, né? Porque nem sempre o tratamento de uma doença ou uma doença que uma pessoa tem é a mesma que a outra tem. E normalmente numa roda de conversa, os homens não falam tanto, mas as mulheres falam mais. Ah, não, eu fui no meu ginecologista, ele me deu o remedinho tal. Ah, toma o mesmo remédio que tu vai ficar bem. E não é assim, né? Realmente não é importante sempre ter o médico para conversar caso a caso, né? Caso específico para caso específico. Pode ser a mesma coisa, pode, né? Mas como pode não ser, né? Então, às vezes, faz um tratamento, evita de procurar um atendimento e está atrasando a cura daquela doença, né? E às vezes pode ter a mesma doença, né? Mas uma gravidade diferente. E aí elas vão ser necessários tratamentos, às vezes um pouco diferenciados, mesmo sendo a mesma doença, né? Então tem toda a individualidade de cada caso, né? Não dá para generalizar. Às vezes o remedinho que é bom para um não vai ser tão efetivo para o outro, né? Então isso daí que tem que ter um certo cuidado. Perfeito. O que mais que vocês gostariam de falar sobre esse mês, né? Que é um mês que tem essa campanha aí. Gostaria que vocês deixassem um recado, né, para a população, para quem está nos acompanhando, que faça prevenção, que procure, enfim, deixar que vocês falassem um pouco para o pessoal se conscientizar da importância de buscar um tratamento, enfim, de se engajar nessa campanha. A gente discorreu rapidamente sobre algumas doenças, né, mas eu acho que o principal recado que a gente gostaria de deixar, né, independente da doença, tá? Não ter medo de procurar atendimento médico é muito importante, tá? Ter uma doença sexualmente transmissível, um corrimento, né, uma secreção, uma lesão no pênis, uma lesão na boca, na genitália, ali na região anal, tudo, não é vergonha, né? Foi uma coisa que aconteceu, depois que aconteceu, né, tem que procurar atendimento para tratar. Então, não ter vergonha de procurar um atendimento médico.
O que é conversado também dentro do consultório é sigilo, né? Então ninguém vai ficar sabendo que a pessoa que aconteceu aquilo, né? Os familiares não precisam ficar sabendo, né? Então o sigilo médico existe, tá? Então ter esse discernimento de querer procurar atendimento médico e tratar. E além disso, a prevenção é o principal recado que a gente gostaria de deixar. Prevenção para DSTs. Depois que a DST acontece, depois que o HIV acontece, tudo, a gente trata. Mas às vezes, como por exemplo o HIV, a pessoa vai ficar com tratamento pro resto da vida. E para evitar que isso aconteça, a principal prevenção hoje que a gente tem disponível é o uso de preservativo, né? Tem medicamentos específicos para cada doença ali, que a gente pode usar para prevenir esse contato, né? Mas o uso de preservativo, tanto feminino quanto masculino, né, é o que mais atua no dia a dia. Com pessoas que não conhecem, com múltiplos parceiros, né? Vai ter contato com secreção sexual, ali, secreção íntima, e vai acabar adquirindo a doença, às vezes nem vai saber de onde pegou, e quando descobrir é tarde demais, né? Já adquiriu, e às vezes não consegue curar, né? Como por acaso é o HIV, que a gente tem a doença, trata, mas a cura ainda não existe. Perfeito. Doutor Adriano, teu recadinho. É o mês da prevenção, na verdade, né? O objetivo maior realmente prevenir. É uma causa evitável de doença, né? E quando instalada precisa de um tratamento específico. Mas o interessante é realmente as pessoas quebrarem um pouco os tabus, né? Que a sociedade desenvolveu aí ao longo dos anos. Pensar que saúde sexual é uma coisa comum a todas as pessoas e que merece uma certa atenção. As pessoas às vezes não têm vergonha ali da doença sexual, mas às vezes o tratamento da doença sexual é muito mais simples do que outras doenças em si, né? Então, assim, a prevenção, tentar entender que se prevenir é rastrear, que a gente chama, né? Quando for no médico, pedir, solicitar o exame do anti-HIV, o exame da hepatite, seguir as orientações é importante, procurar atendimento precoce, ou seja, né? Viu que teve alguma alteração, procura ali o tratamento o mais rápido possível, justamente para evitar tanto as complicações da própria doença, porque a sífilis tem a complicação dela, né? A gonorreia tem a complicação dela, a herpes pode ter a complicação dela, o HIV tem a complicação dele. Então, assim, é importante fazer esse acompanhamento e esse diagnóstico, né? Achar que não é só o colesterol que a gente tem que ver de rotina, né? Quanto mais se expõe, quanto mais tem uma vida, o que é normal aí na vida do ser humano, né? Mas precisa ter esse cuidado. E o Dezembro Vermelho ele vem justamente para isso, né? Para fazer as pessoas terem um conhecimento, porque o conhecimento que vai levar as pessoas a procurarem assistência adequada, né? Para poder pensar não só em si, mas pensar na saúde pública de uma forma geral. Perfeito. Olha, eu quero agradecer ao Dr. Adriano Fernandes e também agradecer ao Dr. Matheus Diesel Miranda, né, por terem estado conosco, trazendo esses esclarecimentos que são tão importantes, né? E lembrando, gente, sempre que quando se fala em medicina do trabalho protege, saúde protege, a gente indica para você porque a Protege, ela trabalha, ela cuida do profissional por inteiro, não é somente o atendimento que é o exame de admissão, de demissão, mas ele tem um atendimento integral, como o Dr. Zoé sempre fala aqui no Empreender. E hoje trazendo mais um tema super importante, né, que é essa questão do Dezembro Vermelho, né? Que fique essa reflexão. E eu quero então pedir para vocês que sempre quando vocês forem contratar uma medicina do trabalho, vocês lembrem, tem que ter credibilidade no mercado, tem que ter anos de atuação, ter bons profissionais, como a gente tem visto aqui, os profissionais que vêm aqui no Empreender com Sucesso, e você lembra, saúde protege.
Então, lembrando, né, quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas vão poder saber de todos esses temas que a gente falou hoje e conhecer um pouco mais da Saúde Protege. Gente, nós vamos ao intervalo, vocês vão continuar compartilhando a live para as pessoas terem acesso e depois do intervalo a gente tem uma rápida atualização das notícias desta super quarta-feira, porque foi, olha, muita coisa. Então nós vamos ter um direto da redação e depois uma entrevista com a Odimara Marion Lambi. Ela que é uma das proprietárias da Grimec, também presidente da Assim, né? E de outras empresas aqui em Santa Maria. Então, depois do intervalo. Falar, ouvir, acreditar.